Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Olha, só pelo fato de você ser um cidadão do céu, estrangeiro no planeta Terra, isso já é motivo para que surjam forças opostas contra você. No entanto, precisamos nos agarrar nas promessas de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E o que diz a palavra do nosso Deus? Está escrito o seguinte: o Deus eterno te seja por cobertura e por baixo de ti também estejam os braços de Deus, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Ou nós confiamos na palavra do nosso Deus, ou seremos cirandados, vencidos pelas forças contrárias. Todos aqueles que confessam o nome de Cristo são perseguidos pelo império do mal, são perseguidos pelos filhos das trevas. Eu não sei o que você está enfrentando, mas esta palavra, ela não volta vazia. Ela tem a sua fluição natural, porque é a palavra do nosso Deus. O que esse texto bíblico nos garante é a nossa proteção vinda da parte de Deus, por cima e por baixo. As mãos de Deus estão trabalhando em seu favor para lhe proteger, para lhe proporcionar segurança. Por isso que você não deve temer a nada, nem a ninguém. Tranquiliza a tua alma e descansa nos braços de Deus. Esse texto fala sobre os braços de Deus, te levando no colo. Quando nós temos esta proteção divina, pode se levantar quem for contra nós. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Salvador. E é Deus quem vai lançar ou vencer os que se levantam contra nós. Talvez alguém disse acusações contra ti, línguas talvez até caluniando o seu testemunho, tentando te prejudicar. Não se preocupe. Deus está tomando as devidas providências e no final desta luta, desta batalha, você vai cantar o hino da
vitória. Portanto, fica com esta mensagem da parte do nosso querido Deus, dando continuidade aos nossos comentários expositivos do Novo Testamento. Queremos trazer mais um versículo da palavra de Deus para a evangelização, para a semeadura do Evangelho iluminador do Senhor Jesus Cristo. Receba a mensagem não como sendo uma palavra de sabedoria humana, não é o nosso entendimento ou compreensão das Sagradas Escrituras que produz a eficiência no resultado final. Mas sempre confiamos no poder que é o Evangelho. Eu conheço muitas pessoas que foram difíceis para se convencerem da verdade do Evangelho. Mas é muito importante que as pessoas continuem ouvindo o Evangelho. Por isso que eu agradeço a você que está visitando aqui o nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, e solicito que você se inscreva em nosso canal para justamente continuar ouvindo o Evangelho que com amor e dedicação nós procuramos transmitir para o seu coração. O seu coração é o nosso campo missionário. E cada mensagem que nós transmitimos e você acompanha é uma semente germinadora do Evangelho que produz vida e vida com abundância. Estamos comentando 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Já explicamos o versículo 9. Hoje o nosso comentário é no versículo de número 10. Mas desejamos ler também o 9 para a compreensão do versículo 10. E diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É uma mensagem esclarecedora sobre alguns pontos fundamentais, relevantes, da nova aliança de Deus com a humanidade por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que Paulo nos mostra é a manifestação de um novo tempo, de uma nova atitude de Deus para com a
humanidade. Quem conhece um pouco de história sabe que a história está dividida em antes e depois de Cristo. Mas quando o escritor fala agora, ele está se referindo à manifestação da graça de Cristo, da graça de Deus. Esse novo tempo, um tempo mais do que favorável para que o ser humano receba a regeneração espiritual. No tempo antigo, o que prevalecia era o juízo imediato de Deus para com os pecadores. Nós lemos no Velho Testamento que nações inteiras foram subjugadas pelo julgamento de Deus, porque não cumpriam os requisitos pelos quais o Criador ele formou o ser humano. E aquele tempo era o juízo imediato. Porém, haviam inúmeras promessas da parte de Deus no que diz respeito a manifestar o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça para com todos. Nós afirmamos sempre que Deus não criou o homem para ser destruído, para ser condenado. Deus criou o homem para ser abençoado pelas suas mãos e para herdar a vida eterna, a salvação, vida plena, vida feliz, numa eternidade sem fim. E essa manifestação da graça de Deus, ela se deu naquilo que Paulo diz nesta escritura, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador. A interferência de Deus foi benigna, como sempre. Deus é o bem em essência. E ele próprio, durante anos, séculos, foi preparando os seres humanos para o recebimento desta graça divina. Quando nós lemos ainda lá na queda do Jardim do Éden, houve a promessa de redenção. Porque Deus nunca perde em batalha. Os seus propósitos, a sua vontade é soberana. E aquilo que ele antecipadamente determina, há de ter o seu fiel cumprimento. Quem já leu ou estuda mais profundamente o Velho Testamento vai encontrar inúmeras referências sobre a manifestação dessa graça divina por meio do Messias. Deus levantou tanto Moisés como vários escritores e profetas
ainda na velha dispensação, para falar a respeito desta manifestação da graça de Deus, do dom da salvação. E esta manifestação palpável, ela se deu justamente através de nosso Salvador. Cada tempo que se passava, cada século que transcorria, cada era, se percebia o distanciamento dos seres humanos do seu Criador. E esta referência a Salvador, neste texto, se refere efetivamente a o Redentor, alguém que vai em busca de outrem para resgatar. O próprio nome do Senhor Jesus, Jesus, significa Salvador do seu povo. O próprio Israel, a nação eleita, o povo escolhido, estava perdida, aquela nação, aquele povo, distante, não cumprindo fielmente a aliança mosaica. Quando o Senhor Jesus se manifestou aqui na terra, o nosso Salvador, o povo de Israel, os hebreus, estavam desviados da legislação de Moisés. Se com Israel esta era a situação, imagine as demais nações do mundo, o que o Novo Testamento chama de gentios, povo sem Deus, povo destituído da graça divina, gentes que serviam aos ídolos, às imagens de esculturas falsas, divindades, e que eram, na verdade, ainda naquela época, tomados, os gentios, pela incredulidade, pela impiedade, pela maldade, pelo ateísmo. Porque a fé falsa, que é aquela fé não em Deus, é uma heresia, é o desvio das funções fundamentais para as quais o ser humano foi criado por Deus. A partir do momento que alguém deixa de adorar, servir e amar ao Deus único e verdadeiro e passa a adorar, a servir e amar a qualquer outra divindade, seja quem for, isso é uma disfunção da criatura quanto ao Criador. Deus criou o homem para servi-lo, para adorá-lo, para amar o Senhor acima de qualquer coisa. E esse desvio era patente. O que Deus fez? Deus enviou o Salvador. É o que Paulo está explicando nesse texto sagrado. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador. É o Redentor. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é este Salvador? O texto diz: Jesus Cristo, o Messias prometido e enviado por Deus como Redentor. Ele que proporcionou, através do seu sacrifício, da obra perfeita de redenção, ele
com sucesso absoluto, realizou esta volta do ser humano para o seu Deus. Todos aqueles que acreditam na obra perfeita já realizada de redenção por Cristo Jesus, encontra os braços abertos do Pai Celestial no que diz respeito à reconciliação e à comunhão. Passa a ter acesso direto ao trono da graça. Isso é lindo de se ler dentro das páginas áureas das Escrituras Sagradas, em que nós descobrimos que a manifestação da graça divina por meio do Salvador Jesus Cristo está disponível. Somente os que não querem, os ateus, os ímpios, os incrédulos, os materialistas, é quem rejeitam essa bondade manifesta do Deus de amor, bondade e misericórdia. Isso tem resultados muito ruins para quem dá as costas a esta mensagem de esperança. Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar a ninguém. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz que ele veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Cristo e o nome Jesus significa Salvador. E o resultado? O qual aboliu a morte. Quando o nobre casal, ainda no Jardim do Éden, Adão e Eva, desobedeceram ao mandamento de Deus, automaticamente, sistematicamente, imediatamente, a morte passou a reinar, não só sobre a vida de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. E esse era o pesadelo da raça humana. O maior inimigo, está escrito no Evangelho, do homem, humanamente falando, é a morte, porque a todos está determinado morrer. Quem vem a esse mundo já sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que passar pelo processo da morte orgânica, da morte natural, da morte que é um inimigo terrível, porque alcança grandes e pequenos, alcança todas as classes sociais, é terrível. Mas como que Cristo aboliu a morte? Dando uma nova possibilidade a todos aqueles que acreditam fielmente no seu nome. Ele provou em nosso lugar a morte, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e está escrito que aquele que crê em Cristo também vence a morte. Um exemplo disto é que todos aqueles que estão vivos na vinda de Cristo não participarão da morte. Serão transformados. É o que está escrito aqui sobre a palavra incorrupção. Ele aboliu a morte quando ressuscitou dentre os mortos como sendo o Senhor da ressurreição e da vida. Cristo não será jamais vencido
atacado pela morte. Ele adquiriu, pela santidade de espírito, de alma e de corpo, essa modalidade de vida indestrutível. E esta mesma modalidade de vida está prometida a todos aqueles que vivem não mais para o mundo, não mais para si mesmo, mas para Deus e com Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa promessa irrevogável, imutável da parte de Cristo, da parte de Deus, está disponível. Basta que o ser humano, seja ele quem for, pertença a ele, a qualquer classe social, raça, sexo, não importa. Esta modalidade de vida, vida eterna, está disponível. Por quê? Porque Cristo aboliu a morte e trouxe a luz e a vida. Essa luz é o conhecimento da verdade do Evangelho. Quando nós transmitimos a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas de Cristo, estamos tentando iluminar o pensamento, a alma e o coração do nosso semelhante, para que recebam vida plena em Cristo Jesus e a promessa de vida eterna, vida feliz. Quando Cristo aboliu a morte, foi dando uma nova oportunidade. Naquela época em que Cristo se manifestou, trazendo esta graça de Deus, essa graça divina, o Senhor, o Criador, tinha mais do que motivos para destruir a raça humana, o planeta Terra, a sua própria criação. Mas, como Deus é o amor em essência, a bondade, a misericórdia manifesta, ele enviou o Salvador para abolir toda maldição que havia contra o justo, dando chance, oportunidade para o homem escolher se quer permanecer como vítima da morte, da destruição, ou aproveitar esta vida, esta luz plena do conhecimento da verdade libertadora do Evangelho. Rejeitar o Evangelho é rejeitar essa luz que Cristo veio manifestar. Ele era a própria luz. E esta luz, em termos genéricos, dentro das Sagradas Escrituras, fala sobre o conhecimento do plano de Deus, da aliança de Deus. Eu, quando estou transmitindo o Evangelho, eu vejo raiar a luz de Cristo para o mundo, para a vida das pessoas. Porque estas mensagens, eu tenho absoluta certeza, chegam a milhares de pessoas, não só em nosso país, mas em outras nações também. De forma que esta luz é o esclarecimento, é mostrando a necessidade do pecador se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, ser regenerado, ser transformado em uma nova criatura e receber a vida. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Não é teoria humana, não é pelas ciências múltiplas que nós temos nos últimos dias, não. É pelo Evangelho que o homem vai
partir desta vida e usufruir a vida eterna, uma vida incorruptível. Todos que participarem do arrebatamento da igreja serão revestidos da imortalidade. A morte não tocará jamais, mas a vida eterna será o desfrutar de uma eternidade feliz, sem problemas, sem dificuldades, sem adversidades, para todos sempre na presença do nosso Deus. Pelo Evangelho. É essa mensagem, é através desta mensagem, a mensagem do Evangelho, que as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus, pela luz, pela vida, por todos os benefícios que Cristo proporciona para a humanidade. Eu agradeço a sua preciosa atenção. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações sempre que postarmos aqui no nosso canal uma nova mensagem, pregação ou comentário bíblico. Compartilhe com seus contatos, nas suas mídias sociais, grupos do WhatsApp que você faz parte, e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Eu desejo que o Espírito Santo implante esta mensagem em seu coração. Assim sendo, até o próximo comentário.